Então, pessoal, hoje a gente tem aí um tema bem interessante, uma aula, um conteúdo novo, totalmente novo, bastante conteúdo mesmo, sugiro que você pegue, enfim, papel e caneta, tem gente que anota no celular, no tablet, tem alguns conceitos interessantes aí, uma aula realmente de bastante conteúdo, tá? Deixa eu rodar o slide aqui. Talvez eu responda algumas perguntas algumas considerações durante a aula, mas a intenção aqui é deixar as perguntas e respostas para o final, tá, pessoal? Então, sugiro que vocês anotem e deixem para o final, porque eu não vou ter como responder todo mundo, ou eu deixo o chat de lado até aqui enquanto estou falando, eu não consigo ver, então, sugiro que vocês anotem e deixem as perguntas aí. Para o final, vou abrir um espaço aí para isso, tá legal? Legal, só confirme aí no chat se vocês estão vendo minha tela, tudo ok? Ok, né? Legal, bacana. Legal, então hoje o que existe por trás dos robôs investidores, como eles funcionam, como que os traders profissionais, como que os gestores de fundos que operam de forma automatizada, como que é feito esse trabalho e como você pode se tornar um trader, operar como um trader profissional em 25 dias ou menos, né? Então, eu vou fazer aqui de forma bem resumida, contar um pouquinho da minha história antes de a gente entrar no conteúdo de fato. Para quem não me conhece ainda, até faz um favor, digita eu aí no chat, quem me conhece há pouco tempo, por exemplo, 2 semanas, um mês, enfim, até um mês, quem me conhece há pouco tempo, digita eu, por favor, aí no chat, para ter uma noção de quem é mais novo e do pessoal que já me acompanha aí há meses ou anos. Legal, a maioria já me conhece, mas tem bastante gente nova também. Legal, bacana. Acredito que uns 20% da turma aí seja pessoal totalmente novo, né? Então, meu nome é Marcelo Vieira, eu sou médico de formação, não atuo mais como médico, investidor, né? Invisto meu dinheiro em pessoa física e fundador do Investidor de Sucesso, uma das maiores escolas de investimento do país, aí, com mais de 13 mil alunos. Eu já tive a oportunidade de ser convidado para, enfim, dar entrevista nos principais meios de comunicação aí do Brasil, Record News, Band, SBT, Globo, enfim, CBN Diário, Infomoney e entre outros canais aí de televisão, veículos de rádio, internet, enfim. Já palestrei, costumo palestrar em alguns dos principais eventos de investimentos do Brasil, inclusive vocês conseguem ver a foto aqui do Investidor de Sucesso Day, um evento próprio nosso para mais de 500 pessoas, com vários palestrantes, inclusive com a participação do economista Ricardo Amorim. Até antes desse slide, tive a oportunidade também, em alguns momentos, de palestrar fora do Brasil. Por exemplo, aqui à esquerda, uma palestra em Cleveland, nos Estados Unidos, só para traders profissionais, focado totalmente em traders, boa parte deles ou vivem exclusivamente no mercado, ou são gestores de fundos, enfim, só para realmente para alto nível, né, profissionais. Aqui à esquerda, à direita, desculpa, uma palestra em Lisboa, em Portugal, aí para um público mais amplo,
enfim, sobre investimento, robôs e tudo mais. Aqui tem algumas fotos em Nova York, Londres, Melbourne, Austrália, enfim, eu tenho rodado o mundo todo aí, enfim, fazendo cursos, trocando ideia, fazendo consultorias, enfim, trocando ideia, trocando experiência com empresas de prop trading, gestores de hedge funds, empresas de consultoria, enfim, tudo que você imaginar aí em termos de trading automatizado ao redor do mundo, eu tenho me envolvido aí. Então, né, eu sou um estudante e muito sério em relação a trading automatizado, e não só um estudante, né, um teórico, mas alguém que realmente aplica tudo que aprende no dia a dia. Estou muito feliz com esse ano, aí, um ano realmente de muita evolução, muito aprendizado, e vai vir bastante coisa legal aí para vocês no ano que vem. Agora, entrando no conteúdo, de fato, né, falar um pouquinho sobre os tipos de análise, né, análise fundamentalista, análise técnica discricionária e análise técnica sistemática, né. Análise fundamentalista, né, basicamente é muito famoso entre as empresas, né, no mercado de ações, é você analisar o fundamento, por exemplo, de uma empresa, o balanço dela, por exemplo, né, e ver se ela está cara, está barata, enfim, a dívida dela, o risco dela, a margem de lucro, o faturamento, o market share e por aí vai, de vários fatores podem ser analisados, né. Já, por exemplo, para uma moeda, o PIB do país, a dívida do país, o crescimento econômico, a dívida, o tipo de dívida, enfim, fatores, inflação, enfim, uma série de fatores econômicos que vão determinar o valor de uma moeda em relação a outras, né? Nas commodities, né, principalmente a questão da oferta e demanda, né? Se tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Se tem muita demanda, pouca oferta, o preço sobe. Então, basicamente, fundamentalista, na análise fundamentalista, você vê os fundamentos de um mercado, seja aí de uma ação, de uma moeda, de uma commodity, né? Ou seja, a expectativa, né? Até recentemente vão surgindo desafios, né? Que, por exemplo, recentemente o Bitcoin, que é um pouco mais difícil de você identificar um valor intrínseco, você tem que pensar mais na perspectiva que aquilo tem, e usabilidade, regulação, enfim, mas a questão aí dos fundamentos, né? Análise técnica nada mais é do que analisar o gráfico, né? Analisar o gráfico e tentar encontrar padrões, né? Deixa eu até compartilhar aqui o gráfico. Aqui, por exemplo, a gente tem o gráfico do USD-CAD, né, o dólar canadense, cotado em dólar americano. E a gente vê que o mercado ele não anda reto, né? Ele vai, volta, sobe, desce, mesmo que mais caindo do que subindo, ou mais subindo do que caindo. Isso aqui é o gráfico diário, tá, gente? Cada barrinha dessa equivale a um dia. Então, durante a cotação, durante a movimentação dos preços, na análise técnica, a gente consegue identificar padrões de comportamento, onde a gente consegue operar esses padrões, tá? Então, basicamente, isso é análise técnica. E da onde vem a questão aí de discricionária e sistemática? Discricionária, você olha o gráfico, faz uma análise e você vê, está caindo, está subindo, como está o volume, você pode olhar alguns indicadores, ou seja, você pega o seu conhecimento de mercado, a sua experiência, você analisa o mercado, vê, entre aspas, o jeitão do mercado e determina pontos de compra, de venda, de acordo com o que você acha que tem uma boa possibilidade de acontecer.
Já na análise, na análise técnica sistemática, que é o que a gente faz com os robôs, são setups, regras específicas. Se isso, isso e isso acontecer, compra. Se isso, isso e isso acontecer, vende. Né? São critérios fixos. Você não dá uma analisada geral, vê como é que está indo e vê a sua opinião. Você simplesmente segue regras. Né? Então, basicamente, essa é a diferença de análise técnica a discricionária e a sistemática. Eu não vou cobrir aqui a questão de análise quantitativa, que seriam baseados em padrões matemáticos, que é algo ainda um pouco mais complexo e ainda pouco utilizável, digamos assim, principalmente para a pessoa física, enquanto, logicamente, tanto análise fundamentalista, quanto discricionária, quanto sistemática, hoje em dia já está bem acessível. A gente vai ver um crescimento da análise quantitativa, inteligência artificial, machine learning, nos próximos anos, a gente já está de olho nisso, mas é algo que ainda está bastante em evolução. Né? Então, o que são setups? Né? São os critérios técnicos que geram entrada no mercado por uma estratégia. Voltando aqui para o gráfico, né? Tá só uma estratégia extremamente simples, só para te dar uma ideia do que seria um setup. Digamos que quando você, essa barra branquinha, eu vou aumentar bastante aqui, para ficar mais fácil de ver. Essa barra branca significa que caiu nesse dia o preço, ou seja, ele abriu aqui e fechou aqui. Quando é a barra preta, significa que o preço subiu. Né? Aqui do lado esquerdo, a gente vê a cotação aqui do dólar canadense. Então, digamos que quando tem duas barras de queda seguida, se romper a mínima dessas duas barras, ele entra vendido. Por exemplo, seria uma regra sistemática. E, entendeu? Aí tem que ter outra regra para sair. Mas aqui só para... Aí, por exemplo, aqui ele venderia. Aí poderia ter várias regras aqui. Sair, por exemplo, 4 barras depois. Sairia aqui, entendeu? E por aí vai, né? Então, a gente teria dado entrada aqui. Aqui, depois de 2 barras, entrada de novo, saída 4 dias depois, sairia aqui. 2 entradas, venderia, sairia 1, 2, 3, 4, sairia aqui. Enfim, 2 de compra, sairia aqui. Enfim, várias entradas. Não estou trazendo um setup aqui que funciona, tá? Estou só trazendo o conceito que pode ter até funcionado aqui, mas é só uma ideia básica do que é um setup. E aí a mesma coisa, por exemplo, você tem uma regra fixa para sair, né? Por exemplo, 4 barras depois que entrou, tantos por cento do preço, tantos pontos ou tantos pips, enfim, tantos centavos no valor da ação, enfim, tem vários critérios, né? Então, um robô nada mais é do que isso. Regras fixas, onde você tenta encontrar padrões que se repetem. Você vê, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, só um exemplo hipotético, né? Se você vender depois de 2 dias de queda ou comprar depois de 2 dias de alta e sair 4 dias depois, por exemplo, digamos que isso faz dinheiro ao longo do tempo, seja consistente. Então, você tem com aí uma estratégia lucrativa, né? Se você fizer isso em vários ativos ao longo do tempo, você vai mais ganhar do que perder. Vai ter momentos de perda, mas você vai mais ganhar do que perder, tá? Então, basicamente, isso é um setup, isso é um exemplo prático aí do que seria um robô, tá? Então, nada mais é do que desenvolver estratégias, ponto de entrada, ponto de saída, baseada em análise técnica, que tenham uma expectativa matemática positiva, ou seja, você vê que funciona aí ao longo do tempo, né? E aí, como eu dei um exemplo, isso é de forma sistemática. De forma discricionária, aí é aquilo que eu falei de você olhar o gráfico, ver como você acha que ele está se comportando e tentar encontrar padrões que você não consegue definir matematicamente, você só identifica eles como tem várias figuras, como, enfim, para quem entende mais aí de análise técnica,
Enfim, você pode procurar por suporte, resistências, bandeiras, enfim, várias figuras geométricas aí que você pode procurar, ombro, cabeça, ombro, entre outros, no mercado, né? Você não consegue colocar em código, você consegue simplesmente analisar e encontrar elas, mas você não consegue colocar em código, né? E aí tem os tipos de estratégias, né? Existem as estratégias seguidoras de tendência, ou seja, que buscam seguir a tendência do mercado, pegar os movimentos do mercado. As estratégias de reversão, que procuram, depois que o mercado esticou, ele tende, o mercado, como você viu, ele se movimenta e vai e vem, então ele procura buscar um retorno à média, já que ele não tende a andar em linha reta, né? Scalper, que busca movimentos muito curtos, muito rápidos, e grid, que seria tipo, o mercado começa a cair, você vai comprando, vai fazendo meio que um preço médio, quando subir você fecha o ciclo de ordens positivo ou negativo, enfim, de acordo com as regras, é menos usado de um modo geral, é mais difícil de fazer funcionar, estratégias aí de grid. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, por exemplo, eu vou botar alguns indicadores aqui, algo bem simples para simbolizar. Vamos colocar aqui uma média móvel, por exemplo, de 10 períodos, amarela aqui no gráfico. Outra média móvel de 20 períodos. Vou botar uma cor azul. Então, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, um cruzamento de média móveis, né, por exemplo, quando a mais curta, que é a amarela, por exemplo, cruzar para baixo, a gente venderia. Isso aqui não é um setup lucrativo, tá? Mas a ideia é só passar o conceito. Você venderia e quando descruzar, por exemplo, aqui você recompra, né? Você fecha essa ordem. E aqui você compra no cruzamento para cima, aqui no fechamento desse candle. Quando descruzar, aqui acho que não chegou a descruzar, quando descruzar aqui, você, enfim, você vende com lucro. Então, o que, por exemplo, um setup desse de cruzamento de média móvel faz? Toda vez que o mercado fizer um movimento forte, como aqui, ó, de queda, ou um movimento de alta, como aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse movimento sempre, porque as médias móveis vão se cruzar, ele vai entrar, e se ele andar bastante, só vai descruzar depois de um movimento forte, você vai pegar um bom lucro. Então, isso é uma estratégia clássica, seguidora de tendência. Tá? Tem como fazer funcionar, tá? Cruzamento de média móvel, mas não só traçar uma médias móveis tão simples assim, normalmente existem muitas médias móveis com cálculos bem mais complexos, que são bem mais precisas do que as médias móveis clássicas, que essa sim a gente consegue uma boa vantagem aí no mercado. Né? Porque qual que é a desvantagem dessa média móvel comum? Quando o mercado fica lateral, como aqui, ó, ele cruzou para cima, ele vai comprar, depois vai vir para baixo, vai descruzar, você vai vendendo prejuízo, e assim vai, ele dá várias falsas entradas, que a gente chama, e acaba perdendo o dinheiro quando o mercado não anda. É por isso que você precisa de algo mais sofisticado para realmente fazer funcionar. Tá? Normalmente com médias móveis simples, ou não vai ser lucrativo no longo prazo, ou o lucro vai ser muito pequeno para períodos de perda muito grande, que não compensa. Né? Você não vai querer fazer 0,5% ao mês, em média, né? Entre períodos bem mais e bem menos positivos ou negativos, com um drawdown de 10%, ou seja, ter períodos que você chega a ter 10% de perda.
porque você bota na renda fixa, você faz mais do que isso, sem risco, sem drawdown, né? Então, uma estratégia também, ela não basta ser lucrativa, ela tem que ser um lucrativo que compense, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, pegar um outro ativo aqui, aqui o GBP-USD, a libra esterlina, ou podemos pegar, por exemplo, pode ser o próprio GBP-USD, botar, por exemplo, aqui a banda de Bollinger, né? Então, qual que seria, só um exemplo de reversão à média, né? Por exemplo, aqui, ó, quando fechar fora dessa banda de baixo, significa que o mercado está esticado, ó, e ele tende em algum momento a voltar aqui a essa linha do meio, que é a média. Então, quando cai aqui, fecha fora, você compra, quando ele bater aqui na linha do meio, você fecha só, vende, né? Fecha sua ordem. Aqui, ó, aconteceu de novo, você fecha aqui. Logicamente não funciona sempre, né? Por exemplo, aqui fechou fora aqui, ele continuou andando, quando ele foi fechar, fechou aqui no prejuízo, você poderia ter um stop aqui antes, né? Enfim, a ideia aqui, por exemplo, aqui, né, funcionou, fechou, aqui eu não sei se chegou a fechar, aqui e volta aqui, enfim, e a ideia é mostrar o conceito, né, para fazer funcionar tem que usar, dá para usar banda de Bollinger, é muito interessante, mas também normalmente tem que fazer alguns cálculos mais sofisticados para ajustar ela de uma forma mais interessante, que ela seja mais eficiente. Aqui eu só estou colocando a banda de Bollinger padrão no gráfico diário para você ter enfim, um exemplo prático, né? E Scalper aí vai, por exemplo, o gráfico de 1 minuto e tenta buscar movimentos curtos dentro dessas oscilações, né? Então, de forma bem resumida, esses são os principais tipos de estratégias, né, enfim, que mais se operam. Então, como desenvolver um robô, né? Para ter uma noção aí, por favor, digita quem, digamos assim, é trader, opera no mercado, né? Enfim, usa análise técnica, compra e vende, né? Não só investe pro longo prazo. Simplesmente, quem, enfim, tem de análise técnica, compra e vende no mercado, dita aí para mim, por favor, aí no chat, para ter uma noção. Legal. Relativamente pouca gente. Legal, bastante, agora um pouquinho mais de gente aí que opera no mercado. Então, como desenvolver uma estratégia, né? Como validar um robô? Você pega uma ideia inicial, faz um backtest. O que é um backtest, tá? Um backtest é você pegar uma estratégia, por exemplo, um cruzamento de média móvel, e usar, por exemplo, nos últimos 5 anos, nos 7 anos, nos últimos 10 anos, e ver qual foi o resultado, né? Para você ver se a sua estratégia faz sentido, né? Se ela não só tem lucro, como eu falei, se ela tem uma curva bonita ao longo do tempo. Por exemplo, porque não adianta nada, em 7 anos, 2 anos fez um lucro absurdo e nos outros anos, 5 anos perdeu dinheiro mesmo que um pouco. No total, essa estratégia teria sido positiva, mas de repente ela só deu dinheiro em 2 anos atípicos, ela não é consistente sempre. Então é uma estratégia que você não vai rodar uma estratégia tendo 2, 3 anos de prejuízo para ver se em algum momento tem um ano muito bom atípico, né? Você não vai aguentar isso psicologicamente, e você não tem como saber se esse bom ano vai acontecer de novo. Então, por exemplo, isso não serviria, né? Vou dar um exemplo aqui no Point. Por exemplo, né, a gente quer mais ou menos um gráfico assim, né? Que, ou seja, vai ter momentos de lucro,
de prejuízo, mas que de um modo geral sobe. A gente não quer algo assim que perde, dá um pico. Perde, dá um pico. Por quê? Esses picos, se isso aqui acontece com frequência, esse pico, tudo bem. Agora, se isso aqui aconteceu um ano, aconteceu em outro ano, e aqui, por exemplo, isso aqui foram 2, 3 anos perdendo, é muito complicado. A gente quer algo mais consistente, mais suave ao longo do período, né? Então, primeiro você faz um backtest inicial, tá? E aqui tem que tomar muito cuidado com a otimização, porque a otimização é o seguinte, por exemplo, o exemplo do cruzamento de médias móveis, né? Quais as médias móveis que você vai utilizar? 10 períodos e 20 períodos? Média móvel nada mais é do que a média, por exemplo, dos últimos 10 fechamentos, dos últimos 20 fechamentos. Você vai usar de 10 e de 20, de 5 e de 15, de 3 e de 50? Qual que é o problema da otimização? Que seria você testar todas as combinações no passado e ver qual foi a melhor. Porque, normalmente, a melhor combinação de passado não é a melhor para o futuro. Tá? Então, é muito arriscado você simplesmente olhar, fazer uma otimização, buscar a melhor combinação e botar para rodar, porque tem grandes chances dessa estratégia falhar no futuro, embora ela tenha funcionado no passado. Isso é muito comum e isso é o mais difícil que tem. É o conceito mais complicado, que chama overfitting, que é você super otimizar para o passado e ele não funciona mais para frente, né? E vários robôs que vocês possivelmente possam ver por aí, muita gente vende robô aí no mundo todo, né? Não estou falando especificamente de ninguém, mas uma coisa que muita gente faz te apresenta um backtest muito bom e te vende um robô, só que daí esse robô não funciona mais para frente. Por quê? Porque ele está overfitado, que isso aí, ele foi super otimizado para o passado, o futuro é diferente do passado. Ele não está operando padrões que de fato se repetem. Ele está buscando operar ruídos que no passado funcionaram. São alguns conceitos que eu não tenho como explicar todos eles aqui hoje, porque daria, enfim, horas de aula só para explicar cada um desses conceitos mais detalhadamente, por exemplo, o que é ciclo de mercado, o que é ruído, né? Ruído seria as movimentações aleatórias que ele faz no dia a dia para cima e para baixo. O ciclo seria realmente aqueles comportamentos do mercado que se repetem. Então, você saber filtrar o que é o que para você operar o ciclo que de fato se repete mesmo ao longo do tempo, e o que é ruído, que esse ruído muda todo dia. Ele é diferente. Então, você não consegue identificar o padrão do ruído no passado e operar ele no futuro, porque ele muda sempre, né? Ainda mais no mercado hoje em dia, com mais de 80% das negociações sendo feitas por robôs, o ruído é muito grande, né? Então, depois de você traçar uma estratégia no backtest, ver que ela foi bem, só para ver se tem um potencial, você vai para o teste de robustez. E aí você vai procurar, também chama teste de estresse, fazer uma série de testes para ver se realmente essa estratégia é robusta, né? Ela não é overfitada, ou seja, ela não é uma combinação que otimizou para o ruído no passado e não vai se repetir no futuro. Então, deu para entender? Se puderem digitar aí, entendi. Quem entendeu, só para ver se ficou claro esse conceito do que é o overfitting, né? Do que é você super otimizar uma estratégia para o passado e você otimizou para um ruído que não se repete e daqui para frente ele não se repete. Tá legal? Legal. A maioria, algumas pessoas ficam um pouquinho confusas, mas a grande maioria entendeu tranquilamente. Legal. Então vamos lá, teste de robustez, né? Após você ter feito esses testes iniciais, você tem que ir para uma série de testes, tá? Eu vou citar alguns deles aqui. O que é o Big Leap, né? O Big Leap é, por exemplo,
você pegar, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, de 2011 para cá, tá, o backtest. Você pegar, por exemplo, de 2011 a 2014, tá? Otimizar, por exemplo, nosso exemplo das médias móveis, né? Ver a melhor combinação de média móvel, depois rodar essa combinação de 2015 a 2017 para ver qual foi o resultado, tá? E aí a gente começa a fazer esse teste de robustez para descobrir se uma estratégia está overfitada ou não, ou seja, se ela está super otimizada ou não. Então, o que acontece? Se você otimizou de 2011 a 2014, você viu a melhor combinação e o gráfico está seguindo, nesse período ele vai muito bem. E aí, você roda esse, digamos que as melhores médias móveis foram o cruzamento de 10 com o cruzamento de 18. Aí você roda o cruzamento da média móvel de 10 com a média móvel de 18, de 2015 a 2017, e o gráfico é assim, para baixo. Ou seja, não ganha dinheiro. Ou seja, não passou no teste robustez. Se você fez um teste onde você descobriu que aqui está bonito, mas aqui não está, então significa que você estava só otimizando o ruído e não o ciclo de mercado, não os padrões que se repetem, e então você descobriu que não funciona. E você também pode rodar ao contrário. Você roda, digamos que passou, tá? Passou. E aí você roda, otimiza, acha a melhor média móvel de 2015 a 2017, digamos que foi a 11 e a 16, e aí você roda, deu uma curva bonita, você roda ela de 2011 a 2014 e de repente vai mal. De repente até aqui passou, mas aqui não passou, então você também corta essa estratégia. Porque com isso você vai estar começando devagarinho a identificar que você está, na verdade, só otimizando para ruído e não para ciclo de mercado. Depois você pode fazer a walk forward analysis. Então, o que é o walk forward analysis? Você vai, por exemplo, fazer um backtest, né? Desde você simplesmente rodar a melhor otimização, por exemplo, nos últimos 7 anos, você pega, por exemplo, a cada 6 meses, por exemplo, você começou em 2011, né? Então, você pega de janeiro a 01 a junho 06 de 2011. Um pouquinho mais fino. Aqui tá fino demais. Tá? De 2011, de janeiro a junho. E você pega essa melhor otimização, digamos que foi as médias móveis de 10 e 18, e aí você roda ela, por exemplo, para o próximo mês, ou seja, você roda ela no mês de julho de 2011. E assim vai, você roda de fevereiro a julho, vê qual é a melhor otimização e roda essa melhor otimização para agosto de 2011. E aí você constrói uma curva que, na verdade, sempre vai ser otimizando 6 meses para o passado, jogando para o próximo mês. Esse mês no passado a gente chama de in-sample. In-sample. E fora, esse outro mês fora, é out of sample. Tá? Dentro da base e fora da base de dados, né? Então, com isso, você tem uma noção que se você olhar os últimos 6 meses, qual a melhor otimização e jogar para o próximo mês, qual que é o resultado? Aí você junta o resultado de todos esses meses, um a um, né? E aí você vai ver a curva. Às vezes, uma curva que é bonita no backtest, quando você faz o walk forward analysis, você vê que a curva não é bonita. Então, ou seja, quando você reotimiza e joga para frente, ele acaba não funcionando. Então, isso dá um sinal que a estratégia não é robusta. Em compensação, logicamente, quando funciona, é um sinal de robustez, né? E você pode fazer isso com várias janelas, em vários períodos, em vários
ativos, né? E, por último, o blind test, que é você pegar, por exemplo, o time fazer todos os testes, por exemplo, por exemplo, janeiro de 2011 até junho de 2017. E nunca, em nenhum momento da otimização, você rodar isso de julho de 2007 agora a dezembro de 2017. E aí você depois rodar isso, seja fazendo walk forward análise, de preferência com walk forward análise, também nessa base de dados que nunca foi vista, nunca teve nenhuma otimização para ela. Tá? Então, ou seja, se a estratégia passou no backtest inicial, passou no Big Leap, passou na walk forward análise e passou no blind test, né, significa que essa estratégia é robusta. Uma estratégia robusta, ela tem grandes chances de continuar funcionando daqui para frente. Você nunca tem garantia que essa estratégia vai continuar funcionando, mas tem grandes chances de isso acontecer. E aí, se você constrói eu vou falar daqui a pouco de portfólio, 10 estratégias, 9 funcionam e uma por acaso parou de funcionar, paciência, né? O lucro dessas 9 tende a ser muito maior do que aquela que deu prejuízo e você acabou depois de um tempo descartando, né? E é assim que funciona o investimentos aí, de um modo geral, com os testes de robustez, né? Então, portfólio. A ideia é utilizar um portfólio de robôs que operam múltiplos mercados. Esse é o grande segredo para se conseguir resultados acima da média e consistentes. Então, vamos lá. Eu falei aqui do processo para se criar as estratégias, né? Aí, digamos que tem forma, eu vou falar no final da aula, como você pode fazer isso imediatamente, automaticamente, pegar tudo pronto. Mas, digamos, num exemplo hipotético que você quer fazer sozinho, né? Ou como que as pessoas que fazem isso, como que elas fazem, né? O que eu estou mostrando aqui. Então, quando você, por exemplo, digamos que você tenha 20 robôs no seu portfólio, tá? Digamos que, em média, tá? Cada um desses robôs operem 5 mercados. Sei lá, ele opera o euro-dólar, né, o euro cotado em dólar, ele opera o S&P 500, que é a bolsa americana, ele opera o petróleo, o ouro e a soja, né? E assim vai, tá? Ou seja, você tem 20 estratégias diferentes, em média, cada estratégia roda em 105 mercados. Eu tenho estratégia que roda num único mercado, tem estratégia que funciona em 10, 15 mercados, vai depender aí de cada estratégia. Vale lembrar que, embora não tenha problema nenhum uma estratégia funcionar especificamente num único mercado, uma estratégia ela tende a ser mais robusta quando ela funciona em vários mercados. Tá? Então, vamos lá. Você vai ter, num total, digamos assim, 100 estratégias, se você considerar cada estratégia específica, cada setup em cada mercado diferente. Uma estratégia, né? Porque uma estratégia seguidora de tendência pode estar indo bem na soja e mal na Libra. Porque a soja pode estar fazendo tendência, a Libra não. Entendeu? Então, são diferentes, mesmo sendo a mesma estratégia, sendo o mesmo setup. Então, no total, você vai ter 100. Com 100 estratégias, por exemplo, e as estratégias, enfim, passaram todos os testes de robustez, elas já estão funcionando para quem já desenvolveu a estratégia há tempo, são estratégias que já estão rodando há tempo, você vai ter, então, várias, sendo que dessas estratégias aqui, vai ter várias estratégias seguidoras de tendência, que operam reversão, principalmente são os dois principais modelos, né? Seguidor de tendência e reversão. Então, o que acontece? Você vai ter, as estratégias, todas elas se mostram lucrativas ao longo do tempo, e, além de elas serem lucrativas ao longo do tempo, você está operando vários mercados e várias estratégias, porque uma estratégia especificamente, tá, dificilmente ela vai ser assim, ó, a curva dela, ela só vai subir.
as estratégias elas tendem a ser assim, ó. Ou seja, tem períodos aqui que às vezes daqui até aqui, ó, que é daqui, quando ela fez um pico, ela passou um período de perda, voltou e bem, até passar esse pico de novo, às vezes isso aqui dura 6 meses, 9 meses, isso é normal, tá? Às vezes aqui, ó, pode durar 1 ano, 2 anos. Uma estratégia específica num ativo. Agora, quando você junta várias dessas curvas, enquanto essa aqui passou 1 ano e meio, por exemplo, sem fazer lucro, outra estratégia estava num momento assim fantástico, que fez um lucro gigantesco, muito maior do que essa perdeu. E quanto maior o número de estratégias e maior o número de mercados, mais você tende a realmente fazer uma curva que tende a ser assim, ó, com períodos de queda pequenos, pouco pequenos em termos de valor da sua conta, e pequenos em termos de período de estagnação, que é o tempo que você leva em relação ao último pico que você fez, quanto tempo que leva para recuperar esse pico e voltar a estar no lucro. Né? Quando você tem uma conta, por exemplo, de 10 mil, ela vai a 12, cai a 11, quanto tempo ela volta para superar 12 de novo? Né? Isso chama período de estagnação. Tá? E drawdown é o quanto em porcentagem você perdeu. Você tinha, foi de 5 para 10, de 10 para 8, de 8 para 15. Em algum momento você teve 10, você caiu para 8, ou seja, 2 mil, 20% da conta, e depois você voltou a subir. Você teve nesse período no drawdown de 20%. Então, são dois conceitos importantes. Drawdown, quantos por cento a sua conta chegou a cair no máximo, em relação ao máximo que você já teve, não em relação a quanto você botou, em relação ao máximo de dinheiro que você já teve, e o período de estagnação, quanto tempo levou para ele voltar ao lucro máximo, né, ao topo da curva de crescimento de capital. Então, quanto maior a quantidade de estratégias e de mercado, mais essa curva fica suave. Menor o período de estagnação, menor o drawdown e maior o lucro. Então, a situação só fica melhor. Né? Logicamente, né, não é fácil você ter 20 estratégias que operam em média 5 mercados, mas nisso aqui você vai ter 15, 20, 30 mercados disponíveis. Né? Enfim, é uma coisa que ou você pode conseguir pronta de alguém que trabalha de forma profissional com isso há muitos anos, ou você, né, vai ter se digamos assim, se profissionalizar, se investir tempo, dinheiro em educação e tempo em aprendizado, experiência, para você poder fazer sozinho, né, também, né. Então, vamos lá. Então, o grande segredo é o portfólio, né. E, por último, a correlação e o manejo de risco, né. Vamos voltar ali para os desenhos. Se eu tenho uma estratégia que tem essa curva e outra que tem essa curva, o que acontece? Mostra para a gente que quando a estratégia 1, essa estratégia de cima, e a estratégia de baixo é a 2, a estratégia 1 está indo mal, a 2 também está indo mal. Quando a 1 está indo bem, elas não são idênticas, ó. Mas quando a 1 está indo bem, a 2 também está indo bem, mesmo que não seja idêntico. Isso significa uma alta correlação. Por que a gente, num portfólio, tem que dosar isso? Porque se você tem 5 estratégias só, e 4 delas são muito correlacionadas, o que acontece? Quando elas estiverem indo bem, as 4 vão bem, você vai fazer um baita lucro. Quando estiverem indo mal, as 4 vão mal, você vai fazer muito drawdown. Então, tem que tomar cuidado com a correlação. Outro exemplo, outra questão que tem que fazer de olho é cuidar com o manejo de risco. Digamos que a estratégia A opere em média 30 vezes por mês, mais de uma vez por dia, né? No momento que eu tenho em consideração que a gente não tem 30 dias úteis no mês. E a estratégia B só opera 2 vezes por mês, em média. O que acontece? Se você arriscar 0,5% do seu capital por cada operação,
nos dois, as duas estratégias, o que acontece? Na B, o pior que pode acontecer no mês é estopar as duas e você perder 1%. Aqui, tudo bem que seria muito difícil uma estratégia perder 30 seguidas, mas digamos que quando ele ganha meio, quando ele perde meio. Digamos que ele perdeu 20 e acertou 10. Significa que no mês ele vai fechar menos 5%. Ou seja, me parece muito claro que a estratégia A está com um peso muito maior no portfólio que a estratégia B. Ou seja, o nosso desempenho vai depender, nesse caso, muito mais, se a gente vai ganhar ou vai perder, da estratégia A do que a estratégia B. Então, a gente tem que medir sempre a correlação entre as estratégias do nosso portfólio e o manejo de risco para essa questão da proporção de quanto uma estratégia pode fazer de lucro ou de prejuízo no mês, para que o peso não fique muito grande em cima de uma única estratégia. Legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta, se vocês puderem responder aí no chat. Diz, por favor, quem entendeu esses conceitos e consegue entender que fazendo um portfólio efetivo de estratégias efetivas com vários robôs em vários mercados, tem como você conseguir um resultado fora da curva, que seria alto lucro com baixo drawdown e baixo risco e baixo período de estagnação, se você tiver múltiplas estratégias em múltiplos mercados, sem correlação e com um manejo de risco equilibrado, ou seja, entendeu como que se faz para ter uma alta rentabilidade operando com robôs aí no mercado financeiro. Legal, bastante gente entendido, legal, bacana. Porque é importante, né, mesmo que você, por acaso, decida delegar isso para alguém, você entender exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro, por que aquilo funciona, o que está por trás daquele resultado, daquele tipo de investimento. Então, lições que eu aprendi ao redor do mundo, né, como eu estava mostrando as imagens mais cedo, eu tenho viajado literalmente o mundo todo, enfim, feito cursos, dado palestras, trocado experiências com gestores, firmas de prop trading, traders individuais, enfim. E realmente a grande lição é que para se ter sucesso com robôs, primeiro você tem que entender de mercado, de análise técnica, para achar os setups que funcionam. Segundo, você tem que ter um processo de teste de robustez para ter uma boa confiabilidade que aquelas suas estratégias realmente funcionam, não estão overfitadas, não são uma ilusão. Depois, você tem que trabalhar bastante para produzir muitos setups e ver quais que funcionam de fato. E depois de passado no teste de robustez, você tem que juntar todas as estratégias que passaram, você tem operado em tempo real, de uma forma equilibrada, estudar a correlação e o manejo de risco para que elas operem no portfólio de forma equilibrada. Claro que dentro de cada um desses pontos que eu falei, existem, né, seria horas e horas e horas e horas para falar de cada um deles em detalhe, né? Mas de uma forma reduzida para você entender o conceito por trás do sucesso em trading automatizado, é isso aí, né? E aí cada detalhe do teste de robustez, dos setups, da correlação, tudo isso aí, cada um tem uma série de nuances, né? Para que você possa fazer de forma bem sucedida e com sucesso. Né? Aqui, por exemplo, eu tirei uma foto de uma conta que foi de $250 mil, isso aqui é foto na plataforma mesmo, no computador, para 3 milhões
de dólares, operando só com portfólio de robôs aí num período de 9 anos, né? Aqui, outro resultado também no período de 5 anos, aí com portfólio de robôs, né? Veja uma curva crescente muito interessante. Chega a ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3 meses negativos, aqui chegou a ter 6. Às vezes acontece, faz parte do jogo, né? Mas é possível realmente um lucro acima da média. É muito difícil você fazer isso aqui, levar uma conta de 250 mil para 3 milhões com um drawdown tão pequeno e com praticamente sem períodos prolongados de perda, com outro tipo de investimento. Né? Por exemplo, investindo na bolsa por longo prazo, você não consegue normalmente uma rentabilidade tão alta e você não consegue períodos de estagnação tão curtos. Né? Seja na bolsa brasileira ou lá fora, é comum ter 1, 2, 3 anos de perda, que seria o período de estagnação, né, de drawdown, até você recuperar. E aqui você consegue períodos muito mais curtos. Ou seja, você reduz perda e você aumenta lucro. Né? Aqui eu estou com um jantar com Robert Pardo. Ele é o inventor da Walk Forward Analysis, aquele processo de robustez que eu falei para vocês. Isso ele criou na década de 90. Ele é um hedge fund manager, um gestor CTA nos Estados Unidos, um investidor bem consagrado. Tem 2 livros aí sobre o assunto, infelizmente não tem em português. E, enfim, eu tenho trabalhado, comecei fazendo consultoria com ele, fiz vários meses de consultoria. Após isso, a gente acabou aí se aproximando e criando uma parceria, que eu já vou falar mais para frente como vocês podem se beneficiar disso. Então, eu tenho aprendido com muita gente do mundo todo, não só com ele, mas ele tem sido aí um dos grandes mestres que tem me ensinado muito sobre cada um desses passos, exatamente como fazer. E aqui você pode ver o resultado dele aí nos últimos 10 anos. Né? Você pode ver, aí ele tem alguns portfólios diferentes que ele roda em fundos, em prop traders diferentes. Esse é um deles. Todos são positivos, todos são mais ou menos parecidos, alguns variam um pouquinho mais ano para ano, mas a ideia base é a mesma, porque a base das estratégias são as mesmas. Então, a gente vê aqui a curva, né, uma curva muito interessante aí desde 2007. Aqui o resultado por ano, né, 11, 52, 38, 39, 47, 31, 29, 49, 23, 51, esse ano 33 até aqui setembro. Agora acho que está com um pouquinho mais, sendo que isso aqui com risco bem baixo, né, com risco bem baixo, períodos de estagnações bem curtos, uma rentabilidade aí muito acima da média, né? Então, como se tornar um trader em 25 dias, né? Copiando de forma automática um portfólio completo de robôs. Porque, basicamente, você tem 2 formas, né, de fazer isso, né? Ou você vai fazer por conta própria, né? E é um trabalho aí que leva muito tempo e normalmente precisa de uma certa estrutura, né? A gente, por exemplo, eu tenho, enfim, 3 programadores na equipe, traders o dia todo testando setup, desenvolvendo robôs, parcerias com gestores profissionais como o Robert Pardo, ou seja, é um processo que você tem que ter softwares para fazer, por exemplo, toda a workflow da análise, correlação, gestão de risco, todos os backtests, big leap. Você não consegue fazer isso manualmente, é humanamente impossível. Você precisa, software para desenvolver os robôs, ou ter programadores para desenvolver. Você tem uma ideia, eu vou testar uma ideia, como que você opera isso, né? Então, ou seja, você precisa ter toda uma estrutura e, logicamente, todo um conhecimento.
Né? E se você quer fazer isso, eu encorajo você nessa aventura, é algo muito interessante, né? Que abre muitas portas também. Mas, se, digamos, se você é um investidor, pessoa física, comum, você não tem tempo, simplesmente não quer se dedicar horas e horas ao mercado todo dia, uma opção que você tem é você utilizar tudo isso pronto por alguém que já fez, né? Então, ou seja, copiar isso de forma automática. Então, isso é uma coisa que a gente passou a fazer aí recentemente, para possibilitar, a gente sabe que nem todo mundo vai querer passar por todo esse processo. Na verdade, esse processo em detalhes, pelo menos atualmente, a gente não ensina, a gente pensa em ensinar isso no futuro e oferecer ferramentas para que as pessoas possam fazer, né? Porque também sem as ferramentas as pessoas não vão conseguir, não basta só ter o conhecimento. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas quer uma solução pronta e não ter que passar por todo o processo, né? É interessante você entender tudo, por isso que eu estou até agora aqui explicando isso para você. Sempre quando você vai investir, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então é importante você ter esse conhecimento. Então, como ter isso de forma automatizada é o que eu ensino no treinamento Sucesso em Forex, né? Tudo que você precisa saber para investir com sucesso utilizando robôs do mercado de Forex e CFD. CFD são os mercados onde você opera aí, por exemplo, ouro, commodity, enfim, principalmente as commodities, índices de bolsa, né, os índices futuros e metais e por aí vai, né? Até ações. Então, nesse curso, eu ensino tudo desde o básico, que é o mercado de Forex, CFDs, como funciona, como utilizar a plataforma MetaTrader 4, como abrir uma conta para operar, como funciona aí o investimento no exterior de forma totalmente legalizada, como selecionar robôs comerciais, ou seja, você comprar robôs prontos, ou você assinar um sinal, que é algo que você copia pronto, com tudo pronto, já copiado, que roda numa conta padrão, você simplesmente replica isso na sua conta já com o portfólio completo. Como que você pode delegar a instalação do robô, caso você tenha um pouco de dificuldade técnica, com computador e tudo mais. É um treinamento, tá, em videoaula gravada, que você tem acesso imediato, por tempo indeterminado, tá? Você sempre tem acesso ao curso, a atualização dele é permanente. A gente faz uma aula ao vivo, como essa, só para os alunos, todos os meses, tá? Você pode começar operando com conta demonstrativa, com conta real a partir de $500. Tem um canal no aplicativo do Telegram, onde você recebe novidades, comentários, intervenções, notícias em tempo real. De bônus, tá? Você recebe no curso um e-book sobre transferências internacionais, para como você fazer o depósito de forma barata e segura. E-book sobre declaração do imposto de renda. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para você colocar isso em prática de forma automatizada em até 25 dias, você chegar e colocar tudo para funcionar e ter um portfólio completo com mais de 100 estratégias rodando automaticamente na sua conta. Então, para você que está até agora aqui me acompanhando com esse conteúdo, as primeiras 20 vagas tem algo muito especial, dá acesso a todo esse treinamento por apenas R$ 527, tá? Ou 12 vezes de R$ 51,34. Eu vou colar o endereço aqui para vocês. Deixa eu botar aqui no chat. investidorsucesso.com.br/oferta. Você consegue, enfim, ter acesso a isso de forma imediata agora mesmo. Né? E se você está em dúvida, para mim, não parece complicado, lá é tudo de forma extremamente simples, você vai aprender a copiar isso de forma automática em até 25 dias.
tá? Se você não gostar, achar que não é para você, por qualquer motivo, é só você mandar um e-mail para atendimento@investidordesucesso.com.br e até 30 dias após a compra a gente devolve o seu dinheiro, cancela a sua compra sem problema algum, tá? Isso porque eu tenho certeza que esse é um conteúdo especial que você vai gostar bastante, que você vai poder implementar, né? E além disso, eu quero dar um bônus super especial para você que está aqui hoje. Também para as primeiras 20 vagas apenas o curso completo Forex Trading Manual. Se você acessar o meu site, agora você vai ver que esse curso está à venda por R$ 1.497. É o preço que as pessoas compram ele. E se você comprar o Sucesso em Forex, hoje você ganha totalmente, de forma totalmente gratuita, o Forex Trading Manual, que é um curso onde ensino análise técnica e setups para você operar de forma discricionária no mercado financeiro. Então, aqui para você ver um exemplo de um potencial de alta rentabilidade, como eu mostrei, investimento de R$ 1.000 inicial com R$ 500 por mês, com 4% ao mês em média, em 10 anos você acumula 1,4 milhão, tá? Isso rendendo 2% ao mês dá 29.000% ao mês, sendo mais conservador. Mas tudo bem que aqui ainda não tem imposto de renda, mas só para você ter uma ideia. Com 10 mil iniciais e 1.000 por mês, com 4% ao mês, você acumula 3,8 milhões em 10 anos, né? Ou seja, o potencial de uma alta rentabilidade é muito grande e, como eu mostrei ali, isso é possível, tá? Falando um pouquinho mais aqui da questão de possibilidade de rentabilidade e tal, a gente fez uma parceria com o Robert Pardo e hoje a gente roda um sinal numa parceria através de uma empresa lá fora, juntos, onde ele roda as mais de 100 estratégias dele, né, em diversos mercados, mais as nossas estratégias que a gente desenvolveu e robôs comerciais que a gente adquire, tudo no mesmo portfólio, tá? Esse aqui é o resultado dele, você tem condições de ter o mesmo portfólio também, você, tá legal? Com esse resultado aqui, né? Isso já está disponível, você pode fazer tudo em até 25 dias, ter tudo isso rodando na sua conta, tá? O valor disso é extremamente acessível para quem quiser, custa $399 por semestre, você paga por semestre para copiar de forma automatizada todos esses sinais, tá? Absolutamente tudo pronto. Aqui na questão de trading as a business, né? Ou seja, como você viu, a gente leva o mercado de uma forma muito séria e com muito trabalho, muita dedicação para fazer tudo isso funcionar. E a gente opera como um negócio, né? Não é só um hobby, é toda uma estrutura, uma equipe muito profissional para fazer isso acontecer, né? Então, você tem acesso a toda essa informação dentro do curso, como fazer tudo isso dentro do curso Sucesso em Forex. Tá legal? Agora eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Vocês podem, por favor, postar as dúvidas sobre qualquer um desses conteúdos que eu compartilhei hoje. Você pode postar, basta clicar embaixo em chat. Você pode fazer, enfim, qualquer coisa que você não tenha entendido, curiosidade, enfim, que você queira saber sobre esse conteúdo aí de hoje. Legal, Sérgio adquiriu, parabéns. Ronaldo, parabéns. Bruno também, parabéns. Parabéns aí pela aquisição. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente se vê aí nas aulas ao vivo. Você tem o resultado de outubro e novembro, eu não tenho aqui comigo, tá? Por exemplo, novembro eu tenho, outubro, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é uma das contas de sinais, tá? Tem vários, porque tem para contas pequenas também e tudo.
Aqui começou, agora tem mais ou menos, tem algumas semanas, não lembro o dia exato, começou com 100 mil essa conta, está com 1,5% agora. Essas são as ordens, ó, aqui tem tem uma ordem de compra e uma de venda no Cacau, tem ordens aqui no GBP Yen, na Libra Esterlina, no USD Yen, no Euro-Dólar. Enfim, tem ordens fechadas aqui, você vê várias gasolina, petróleo, Eurocad, ouro, enfim, vários mercados, tá? Então, agora aqui de final de novembro para cá está com 1,5% positivo. Enfim, consigo uma rentabilidade de 3% ao mês em média no período de 10 anos, nunca tem como se garantir uma rentabilidade para o futuro. Né? Isso não existe porque a gente não sabe como o mercado vai comportar, como tudo vai se comportar, é impossível prever isso, qualquer rentabilidade em renda variável. Mas, se isso foi possível nos últimos 10 anos, que nem você viu ali, não tem por que pensar que nos próximos 10 anos vai ser muito diferente disso. Né? A tendência pode fazer um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a tendência é a gente continuar tendo esse tipo de resultado. Né? Uma coisa muito legal da nossa parceria com o Robert Pardo é poder oferecer algo com histórico realmente muito grande. Né? A gente, logicamente, não está desenvolvendo robôs aí há 10 anos no mercado, que nem ele está há quase 30, né? Então, ter alguém com track record, né, com histórico de mais de 10 anos, aquilo ali eu peguei só os últimos 10 anos, tá? Mas ele tem fundo desde a década de 90, então ele tem histórico de mais de 20 anos, tá? E, enfim, é muito interessante, faz com que a gente consiga ver que é realmente possível conseguir esse tipo de resultado, igual eu mostrei ali também de outras pessoas, sem ser o Robert Pardo, conta ali com quase 3% ao mês ali, uma conta de 250 mil para 3 milhões, bem conservadora, com risco mínimo, né? Você também pode arriscar mais e fazer mais, né? Para quem começa com conta menor e quer trocar de portfólio conforme a conta cresce, dá para trocar sim sem problema, né? Quem quiser copiar o sinal, além de pagar mais ou menos $400 por semestre, quanto vai gastar por operação? Na verdade, todos aqueles resultados ali já são pós-custo de corretagem, tá? Então, aquilo não é um resultado hipotético, é um resultado já pós-custo de corretagem. Então, ou seja, naquele resultado você já espera que já foi pago todo o custo de corretagem. Legal, Carlos, elogiando o curso. Obrigado, Carlos. Elison, um setup pode ter conflito com o outro? O que você quer dizer com conflito? Você está falando de programação, várias ordens numa conta, ou você está falando de correlação, se você puder explicar um pouco mais, né? Para rodar isso na nuvem, tá? Tem desde a Amazon, por exemplo, atualmente está dando, só você cadastrar lá seu e-mail e tudo, você tem 12 meses gratuitos de nuvem. Tem serviços que fazem isso aí na faixa de $20 por mês. Tem serviço como a Amazon atualmente está dando isso gratuitamente. Depois você pode cadastrar em um novo e-mail e pegar mais 12 meses se você quiser, se não mudar, né? De graça, enfim, tem várias opções. Essa oferta vai até quando? Essa oferta é só para hoje, para agora, especificamente, tá? É possível aproveitar esses robôs para Forex, ações, inclusive Bitcoin. O nosso portfólio, né, que a gente roda, tem para Forex, não tem para ação, tá? Tem para índice de ação,
como S&P 500, DAX, que é um índice, não um índice americano, um índice alemão. Nos índices americanos tem para Dow Jones, tem para Russell 2000, que é o de microcaps, enfim. Tem ações através de índices, tem as commodities todas. Bitcoin ainda não tem, a gente está num processo que deve se iniciar em janeiro ou fevereiro de adaptação das nossas estratégias para Bitcoin. Tá? Então, a gente deve começar, o Bitcoin já existe na Bolsa de Chicago, né, de futuros, na CME em Chicago, no mercado de CFDs, então já dá para operar Bitcoin na plataforma. A gente está se preparando para começar a operar no ano que vem, e aí deve entrar aí para o portfólio. Caso eu queira me aprofundar ou aprender a desenvolver esse robôs, como eu devo proceder, qual ou quais cursos eu devo cursar? Ronderley, a gente ainda não tem isso, a gente planeja isso para o segundo semestre de 2018, porque é muito complexo, porque não basta ensinar, como eu falei, para fazer isso, a gente tem que oferecer as ferramentas também, onde as pessoas possam programar o robô. Por exemplo, a pessoa possa falar, eu quero um cruzamento de média móvel, eu quero isso, eu quero aquilo, e sai a programação pronta, o cara faz isso na tela de forma dinâmica. Para fazer tudo o walk-for, todo o teste robustez, a gente tem software próprio para fazer isso, também sem a pessoa ter. É complicado e são ferramentas normalmente proprietárias que os fundos têm, os gestores têm, as próprias tradings têm, que normalmente não se vende comercialmente, então é difícil ter acesso a isso pronto, né? E para então ter o curso que ensina a fazer, e a gente tem que oferecer também a ferramenta, então é algo um pouco mais complexo que a gente pensa um pouco mais para frente. Na compra do portfólio do Hobbit, as instalações iniciais é feita pela sua equipe, eu terei que fazer o curso, ensina tudo, passo a passo, tá? Então, você mesmo faz. Se você quiser, a gente indica uma pessoa terceirizada, cobra R$ 150 para a pessoa instalar tudo para você, se você quiser, mas o curso é bem passo a passo, mostra tudo como fazer, você não precisa necessariamente fazer isso. Qual o gasto inicial que eu tenho para começar a operar com $10.000? Se você não quiser botar num servidor gratuito como o da Amazon, você vai ter que pagar mais ou menos $20 por mês num servidor, no VPS, que a gente chama, que é a nuvem, né? Porque você não vai deixar no seu computador ligado, porque pode cair internet, luz e por aí vai. E o custo aí de $399 por semestre para ter acesso aí ao sinal. Basicamente, é isso aí. Sendo que o sinal também você pode copiar ele, por exemplo, com o dobro do risco, se você quiser. Então, por exemplo, se você fizer aquela rentabilidade de 30%, 40% ao ano, você pode fazer 70%, 80%. Mas também o seu drawdown vai ser o dobro quando tiver. Mas é uma opção que você tem também. Legal, Jofaí. Parabéns pelo curso, obrigado. Legal, pessoal. Acho que as principais dúvidas eu consegui tirar por aqui. Fernando, você é equivalente a um fundo, onde você é o gestor das aplicações. Qual que é a diferença do sinal para um fundo, né? É que no sinal você vai pagar uma mensalidade, né, para ter acesso ao sinal, e a conta é sua, então você copia para sua conta. Você pode copiar e parar de copiar a hora que você quiser, você pode interferir nas ordens, você pode abrir ordens suas também, você pode copiar o sinal com mais ou menos risco. Então, enfim, você tem
uma série, a conta é sua, você tem total controle, tá, sobre tudo. No fundo, não. No fundo, você coloca no fundo, está dentro do fundo. Você pode resgatar, obviamente, o dinheiro, mas, enquanto está lá, você não tem controle nenhum, né? Tem as taxas, normalmente de performance e de administração, né? Então, o fundo, a vantagem dele é que você coloca lá e não tem VPS, não tem que olhar a conta para ver como é que está indo, não tem absolutamente nada. Você só coloca lá e você recebe aí, normalmente por e-mail, enfim, acesso online, a como que está o resultado do fundo, né? A desvantagem é que normalmente no fundo você paga mais taxas. Normalmente o sinal acaba saindo mais barato pagar o sinal do que pagar uma taxa de performance de um fundo, né? E no sinal você, principalmente para quem é mais agressivo, tem a opção de você copiar de forma mais agressiva, por exemplo, com 1,5 vezes ou o dobro do risco, né? Então você, quando o drawdown vai ser maior, mas quando lucrar, você também vai lucrar 1,5 vezes mais ou o dobro. Então essas são as principais diferenças. A gente está cogitando também a possibilidade de abrir um fundo, porque acaba sempre tendo gente que tem interesse em investir, mas não quer ver nada, né? Não quer botar nada na nuvem. É extremamente simples, mas tem gente que prefere, às vezes, pagar um pouquinho mais de taxa e não ter que fazer nem ver absolutamente nada, né? Até para eu ter uma noção de quem está aí ao vivo, quem teria interesse no fundo, para eu ter uma noção, por favor, digita eu aí no chat, porque, enfim, aí não se incomoda, independentemente de taxa de fundo, simplesmente quer ter tudo 100% automatizado, literalmente, né? Você abre conta numa corretora ou num banco, que é onde se oferece aquele fundo, você coloca no fundo e acabou. Você não tem que olhar mais absolutamente nada, cuidar de nada. Vê que tem bastante gente. Legal, é uma coisa que a gente está cogitando aí também pro ano que vem, né? Enfim, ter mais essa solução aí também. No portfólio de robôs, tem algum comercial que abre trades em um time frame em um par, mas olha outros time frames do mesmo par para tomar a decisão e saber o melhor momento de entrar e sair? É bem comum, tá? Isso aí. Robôs fazerem isso, né? Por exemplo, olhar o gráfico diário, ver a tendência do mercado e operar o gráfico de 1 hora ou de 15 minutos só a favor da tendência do gráfico diário. Ou seja, operar no 15 minutos olhando a tendência H1 ou H4. É bem comum, sim, tá? Alguma ideia de qual o valor mínimo para investir no fundo? Aí a gente não tem essa informação. Eu ainda não fui atrás da parte burocrática, digamos assim, para abertura do fundo, para saber exatamente quais seriam os valores e tal. Não sei, eu não tenho como falar isso de antemão. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do conteúdo. Acho que deu para, enfim, para ter uma noção maior aí de como que funciona na prática, né? Uma gestão profissional aí com, com robôs, né? Eu vou deixar aqui o e-mail, tá? suporte@investidordesucesso.com.br. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, que por acaso não tenha respondido aqui, vocês fiquem à vontade para mandar por e-mail. Tá legal? Então, é isso aí. Um grande abraço, boa noite para vocês e até a próxima.